Esse final de semana foi o Domingo do Bom Pastor. Eu lembrei isso ontem, quando a gente foi lá, um pouco depois do falecimento do pastor Roberto. Eu penso, a gente não tem como confirmar com ele agora, que ele morreu da forma que ele queria, cercado de familiares, cercado de amigos. Teve o privilégio de ouvir, na última oração, um companheiro que foi da vida toda, o tio Jonas. Foi a última oração entregando o servo sofredor nas mãos do Senhor, que logo acolheu. Eu estava me preparando para ir para lá, já veio o comunicado: olha, o pastor Roberto acaba de falecer. A gente queria que ele ficasse mais tempo aqui, sem dúvida. A gente sempre quer que tudo que nos seja precioso fique sempre com a gente. Mas não acontece assim. Uma hora, Deus diz: chegou o final do seu caminho. Agora está reservada a sua coroa. Entra. Você completou a carreira, guardou a fé. Já está preparado o seu lugar e chegou a sua hora. E em sua infinita misericórdia o Senhor poupou o pastor Roberto de sofrimento. Poupou a família de sofrimento. Porque a enfermidade nesses últimos dias estava causando mais e mais sofrimento. É misericórdia de Deus. E esse domingo do Bom Pastor, que é a única coisa que eu pensava desde ontem, quando a gente recebeu, na verdade, a notícia de que ele estava bem pior antes do falecimento, eu já pensava nisso. Nos lembra do nosso pastor, o pastor Jesus. O pastor Roberto foi o meu pastor, foi o pastor de muitos de vocês, mas o pastor dele também é Jesus Cristo. E vocês já imaginaram ele chegando no céu? Qual será a primeira coisa que o pastor Roberto falou para Jesus? Você já chegou? Ou já acordou? Ele sempre queria trazer um pouquinho de alegria. Às vezes a gente não entendia, mas ele sempre queria trazer um pouco de alegria com as suas piadas. Não sei se só eu que percebo isso, mas pelas cabeças balançando, eu acho que muitos de vocês percebem. Às vezes a gente pensa: mas para que ele falou isso? Porque ele queria começar a conversa, o primeiro contato, de uma forma divertida. E eu li recentemente uma coisa que eu já praticava e concordo muito: um dia sem rir é um dia desperdiçado. Mesmo quando o dia foi muito ruim, a gente devia achar alguma coisa para rir, alguma coisa para se divertir. Mas Deus, o nosso bom pastor, nos lembra no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lembrei no sermão de sábado, no nosso culto, que esse nada nos faltará quer dizer que quando eu estou com Cristo, eu não sinto falta de nada, porque eu não sou ingrato, não sou amargurado. Não peço coisas que Deus não vai me dar, como o mal do outro. Agora, se eu não estou em Cristo, tudo me falta, porque nada nunca está bom, porque eu não tenho paz. E só quem está em Cristo sabe que quer ter paz. E olha que hoje em dia eu falo isso, tenho certeza, com mais propriedade. Todos vocês sabem que em janeiro passado quase que o velório era o meu aqui, porque eu me afoguei. Já contei essa história muitas vezes para vocês, porque eu gosto de contar o que eu senti naquele momento, onde eu só ouvia as ondas do mar balançando. Eu lembrei de Pedro afundando, mas eu ouvia as ondas do mar, ouvia a minha própria respiração falhando. As ondas me mostravam a praia e me sumiam com a praia,
E naquele momento, eu não tive medo. Não queria me despedir das minhas filhas, da minha esposa, do papai e mamãe, não queria me despedir de ninguém. Mas eu sabia, eu tinha plena convicção, plena fé, de que se minha vida tivesse terminado ali, naquele mesmo instante eu estaria com o Pai na vida eterna. E essa é a certeza que o pastor Roberto sempre passou para nós. E que perguntava: você tem certeza da salvação? Se não, cuidado, hein? Você tem certeza da sua salvação? Porque eu tenho. Não é arrogância, é confiança num Senhor misericordioso que deu a própria vida. O meu pastor deu a vida dele para que em momentos como esse a gente diga: até breve. Esse é o Deus que o pastor Roberto me mostrou. Ele foi perfeito? Acho que nem para Dona Iris, que o amou a vida toda. Porque o ideal de perfeição que nos colocam esquece que o ser humano é falho, e a gente consegue ver perfeição até nas imperfeições do outro por amor. O Salmo 23, ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Salmo podia ter dito: Jesus, o meu pastor, me leva para a beira da água, e você que se vire. Não, é água tranquila. Ele não dá só o que eu preciso, mas o que eu preciso da melhor maneira possível, porque uma ovelha chegasse perto de um rio com correnteza era arriscado perder a vida. Mas em águas tranquilas não, era só beber a água. Assim é o nosso pastor. O Senhor renova as minhas forças, forças que a família está precisando mais do que nós todos aqui. Até pela luta dos últimos dias, pela viagem às pressas. Mas o Senhor vai renovar as forças de vocês. Como as águias subirão, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Vocês não têm medo de nada? Nem de Covid? A gente tem medos, mas a nossa confiança em Deus é maior. A gente não age com imprudência, porém. Não, eu confio em Deus, esse negócio não vai me pegar. Não, usa máscara, usa álcool em gel, se protege, se distancia, faz tudo o que você puder fazer. Mas acima de tudo eu confio em Deus. Não terei medo de nada. O pastor Roberto estava no hospital, em Vitória, uns 15 dias atrás, sem poder falar, e o que ele fazia era, que todo brasileiro vai entender o que é: eu quero ir embora, bora. E não é embora só não, vamos embora, a gente fala assim, quando está com pressa é bora. Porque ele queria estar perto da família. Ele sabia que logo estaria com o Pai, e queria estar junto de vocês. E que bom, repito o que eu disse no início, que bom que ele teve isso no final. E que foi o começo da nova vida em Cristo lá na eternidade. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Deus não é descuidado, mas é que tem tanta bênção que há fartura. Deus não é um copeiro descuidado que começa a encher e derramou. Não, é que é tanto que sobra. Nós somos abençoados por Deus a vida inteira. E eu fui, talvez metade, um pouco mais da minha vida, abençoado pela presença do pastor Roberto junto a nós. Hoje de manhã estava aqui também o pastor Dionísio Schneider, amigo dele de longa data, de seminário. Às vezes a gente vê pessoas que olham para o ministério e parece que a igreja começou no dia que ele se formou pastor.
E dali em diante ele seguiu. Eu só estou aqui hoje como pastor porque eu tive pastores na minha vida. Essa igreja, a Castelo Forte, a Concórdia, as congregações todas em volta, só existem hoje para os pastores que lá estão hoje, porque 50, 60, 80 anos atrás havia pastores nos lombos de mulas, levando a palavra de Deus. Então nós temos muito a agradecer, especialmente aos nossos pais na fé, aos nossos patriarcas diante de Deus, porque eles abriram o caminho para nós, um caminho que a gente não precisa abrir mais. Já foi aberto, a facão, a enxada, no lombo de cavalo, não num carro com ar-condicionado. Cada tempo tem suas facilidades, graças a Deus que isso existe hoje. Mas eles trouxeram a palavra de Deus para nós, por isso ela está aqui hoje, com a gente transmitindo. E o versículo 6, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. E a pergunta que eu faço aqui foi a pergunta que eu faço ontem, para a gente já ir encerrando esse momento. Enquanto eu viver, até quando? A gente acha que acabou. Jesus prometeu, como bom pastor, seguir enquanto viver. Não, enquanto eu viver em Cristo significa para a vida eterna também. Então o Senhor está conosco desde o dia do nosso batizado, para nunca mais sair do nosso lado. Às vezes a gente é arredio, a gente foge, e Deus ainda vai lá buscar a gente. Cura as feridas, como o pastor Emerson, nosso conselheiro distrital, falou aqui hoje de manhã, e ainda com carinho, quando os discípulos tiveram dúvidas, como foi no texto da semana passada, de Atos, quando os discípulos tiveram dúvidas na terceira vez que Jesus aparecia vivo para eles, Jesus ainda falou, olha, vem cá, toca aqui, ó, vê, sou eu mesmo. Veja, um fantasma, um espírito não teria corpo, não teria carne e sangue. Ele podia ter dito, olha gente, mas já é a terceira vez e não acredita ainda? Não, ele é carinhoso. Esse é o nosso pastor. Eu acho que esse é um lado do pastor Roberto que a família conhece melhor do que qualquer um de nós aqui. Ele não era tão carinhoso com os de fora. É típico da nossa cultura germânica. Mas na família a gente sentia que havia carinho. A gente percebia. Até pelo cuidado que teve sempre com a dona Iris. E o marido que trata bem a sua esposa. Esse sujeito é o melhor homem que existe na face da terra. Porque a pessoa que Deus escolheu e colocou do seu lado é o presente mais precioso que Deus te deu. Você só vai devolver no dia que você partir dessa terra. E o pastor Roberto, eu não vejo ele sem a dona Iris. No dia que nós inauguramos o nosso centro comunitário aqui, uma das coisas foi de surpresa. Ele sabia que seria homenageado, foi falado aqui no culto, mas ele não sabia que também a sua esposa daria nome ao nosso centro comunitário e também seria homenageada. Não sei quem estava presente se lembra como foi. Até aquele momento, ele estava forte. Mas na hora que ele ouviu Iris e Roberto Kunzendorf, aí vem o pai, o marido, o pastor. Então guardem no coração tantas coisas boas que vocês têm do pastor Roberto. Vai ser um até breve. Para nós, muitos, vai ser um pouco mais demorado, para outros pode ser daqui a pouco. Importa-nos estarmos todos em Cristo, para quando chegar a nossa vez, a nossa hora, vocês deem a alegria do seu pastor dizer assim, está com Deus, não tenho dúvida nenhuma.
Eu acho que essa é a frase que eu mais gosto de falar em sepultamento. A gente vê muito por aí, onde quer que esteja, não tem onde quer que esteja, ou é céu ou inferno. Então, se a gente não pode, nesse momento, dizer, está com Deus, que triste é ter essas dúvidas, e que bom que hoje a gente não tem. Porque aquele Salvador, que o pastor Roberto pregou a vida toda, agora o recebe na vida eterna, e que Deus nos abençoe. Amém.